A obra de Francisco Cândido Xavier. 20º livro, Os Mensageiros, André Luiz, 1944. Aos seguidores de plantão de Chico Xavier, meu salve. Prezados. Esse livro é o segundo do espírito de André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier, lançado em 1944. O seu conteúdo são narrativas de espíritos que, de certa forma, fracassaram na missão a que foram confiadas. Devo esclarecer uma coisa. Muitas pessoas acreditam que missões são para espíritos elevados que impulsionam a humanidade para a frente e para o alto. De certo que sim. Mas devemos convir que todos nós temos uma missão a ser realizada, mais das vezes, em prol do nosso próprio despertamento espiritual. E, como já sabemos, cometemos muitas falhas e descambamos para desvios muitos deles sinistros e sombrios. E a nossa missão vai por água abaixo. Fica a dica, portanto. Um fator interessante Emmanuel nesse prefácio elucida. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Realmente o cérebro é que comanda nossos atos, a começar pelo pensamento. Criamos formas mentais absurdamente negras segundo o mau hábito de não vigiar nosso mundo interior, deixando qualquer um adentrar em nossas faculdades psíquicas, com a porta escancarada para que terceiros, ou seja, espíritos das sombras, compactuam conosco, a sintonia inferior que próprio criamos. E Emmanuel acrescenta em seu pensamento. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Com a morte do corpo físico, o espírito sobrevive com todas as suas virtudes e vícios alimentadas durante a sua passagem pela terra. No além chegaremos desprovidos das máscaras que sempre usávamos para tapear os outros, mas quem é tapeado primeiro somos nós mesmos. No além-túmulo, nada de anjos alados. Nada de demônios com chifres, olhos vermelhos, com um tridente nas mãos. Esse campo qual muitos alimentam, são flashes ocasionados pelo meio nauseabundo que vivemos e que, na maioria das vezes, decidimos nossa caminhada com escolhas tipo Maria vai com as outras. Temos ainda preguiça de pensar, deixando com que outros pensem por nós, não se importando se iremos cair no abismo ou não. O que muda aqui radicalmente é o campo vibratório que iremos conviver a partir de então. Emmanuel dá um exemplo interessante. Se um chimpanzé das eras primitivas viesse a passar um tempo com os homens nos tempos atuais e escrevesse a seus iguais sobre uma forma animal aperfeiçoada e dotada de uma razão mais aquinhoada de novos apetrechos de entendimento, e esclarece que o chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Daí as diferenças de interpretações em detrimento a determinados temas que se chocam por não conter certo padrão de raciocínio que, mesmo não tendo diapasão do entendimento, não é porque não exista ou se isso são distúrbios mentais de muitos estudiosos e pesquisadores do espírito. E nos diz uma verdade. A morte física não é salto do desequilíbrio,
é passo da evolução, simplesmente. Claro e preciso. E complementa seu raciocínio quanto ao chimpanzé. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Muito a analisar. Muito a perquirir. Muito que aprender, por quê? O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha, incessantemente, atraída pela luz imortal. Mais claro impossível, não é mesmo? E termina nos esclarecendo. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas, muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. As pessoas têm que desvincular suas crenças com certos conhecimentos, para que possa pensar com a própria cabeça. Parece difícil e insustentável novas revelações de cunho espiritual. Com certeza, se a espiritualidade não tivesse um vínculo possessivo com as religiões dos homens, essa integridade seria bem maior e mais aceita, mas... E Emmanuel conclui dizendo: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E para a reflexão. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores, para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Com ele, meu caro leitor amigo. Prefácio de Emmanuel, livro Os Mensageiros. Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944.